Bem-vindos a mais um S-Metal Entrevista, sou a Caroline Queiroz e hoje estou aqui com José Clóvis da Silva, presidente da Fundacentro. Clóvis, muito obrigada pela sua participação. Obrigado, Carol, obrigado ao convite aí da diretoria do Sindicato Metalúrgico Sorocaba, estamos aqui à disposição. Perfeito. Hoje a gente vai falar um pouco sobre como é a atuação da Fundacentro. O Clóvis foi recentemente empossado como novo presidente da entidade. Bom, a gente vai tocando esse bate-papo assim. Vamos começar do começo. Tem trabalhador que ainda não sabe o que é a Fundacentro e não tem ninguém melhor para explicar para vocês do que o homem. Clóvis, conta pra gente o que é a Fundacentro e qual que é a função dessa entidade. Bom, a Fundacentro, uma entidade, é uma fundação, né, ligada ao Ministério do Trabalho e Emprego, que tem como missão o trabalho e a pesquisa e a difusão de assuntos pertinentes à saúde e segurança do trabalhador e da trabalhadora. Uma entidade criada em 1966, na verdade foi criada em 66, mas começou a operar só na década de 70, né? No ano de 70, e todo o assunto relacionado a SST no Brasil, na América Latina, no mundo, a Fundacentro tem participação, porque é uma entidade, realmente é uma fundação que faz esse trabalho. Ela é um braço do Ministério do Trabalho para fazer essa expertise de a gente combater os acidentes e combater especialmente mortes no local de trabalho. Perfeito. Nessa semana em que a gente trabalhou aí constantemente nas nossas redes sociais, você trabalhador que segue o S-Metal nas redes sociais sabe que a gente trabalhou a semana inteira com relação ao Dia Nacional da Prevenção dos Acidentes do Trabalho, que aconteceu no sábado, dia 27. E aí, nessa semana, a gente está trazendo o Clóvis para dar continuidade para esse trabalho, porque prevenção a gente aborda todo dia, não só nas datas sazonais, certo? Com certeza. A gente, inclusive, tem que trabalhar isso. Eu digo sempre para os amigos, para as amigas que trabalham nesse assunto, que a gente tem que levar para o empresário, para as empresas, que trabalhar com isso é investimento, certo? Não é de gasto, é investimento, porque nós temos que preservar a vida dos nossos amigos e amigas que estão lá trabalhando, o adoecimento desse pessoal. Então, quando a gente chega a conscientizar o empresário de que ele vai investir, na verdade, em SST, ele está investindo na produção da empresa, a produção vai ser melhor, o trabalhador vai trabalhar mais feliz, com saúde, sadio. Isso é importantíssimo. Eu acho que é aquela coisa que a gente sempre trata aqui no sindicato. Às vezes, infelizmente, para chegar na conscientização daquela outra ponta que são os empresários, é necessário mexer no bolso. Seja por meio de penalizações para uma norma regulamentadora não atendida, uma multa ali por uma condição insegura de trabalho, ou então falando sobre o quanto de dinheiro seria poupado, né? Enquanto a gente investe em saúde e segurança para o trabalhador dentro do espaço de trabalho. E já que a gente está falando sobre prevenção, fiscalização, eu gostaria que você falasse um pouco, na reunião de liberados hoje que o senhor participou, a gente comentou sobre a questão da subnotificação de casos de acidente de trabalho no Brasil. Eu imagino que a Fundacentro, tendo esse papel de pesquisa, acaba até se deparando com isso em alguma base de dados ou no que vem das empresas, né? Como tem sido isso, assim, desde que você assumiu esse novo desafio da presidência? Como você enxerga essa questão? Olha, Carol, assim como em outros meandros da sociedade, a gente tem subnotificação em vários lugares. E no trabalho a gente não tem dúvida disso. Porque, ainda mais depois da malfadada reforma trabalhista de 2017, que não foi uma desgraça para o trabalhador e para a trabalhadora. Porque a gente conseguiu, a gente conseguiu colocar na cabeça da pessoa de que ele virou empreendedor. Então, a pessoa vai lá, compra uma bicicleta e bota uma mochila nas costas e começa a fazer entrega. Ele acha que é empreendedor, que é realmente sem segurança nenhuma, sem garantia nenhuma, sem nada. Se aí já tem isso, imagina nos outros locais. Então, eu dei até um exemplo lá na conversa com o pessoal da diretoria. Eu falei, olha, por exemplo, aquele catador de laranja que vai lá na colheita, lá, machuca a mão e vai para o hospital e costurar o dedo que ele machucou, muito provavelmente aquele acidente não foi notificado, não será notificado. Então, assim como esse, nós temos milhões e milhões aí. Então, a subnotificação é muito grande, muito grande. As empresas evitam notificar, que o trabalhador vai notificar, porque ela tem um custo com isso, né, na questão do acidente de trabalho. Então, quanto mais pode se esconder, se esconde.
E a gente está trabalhando isso. Nós tivemos uma parceria agora com a IBSER, que é a empresa nacional de hospitais, que o presidente, inclusive, é o Dr. Arthur Quioro, que foi nosso ministro da Saúde no governo da presidenta Dilma, para que a gente possa instalar, nós estamos chamando de Casa do Trabalhador e da Trabalhadora nos hospitais. Para que isso? Para que a gente possa fazer a notificação. O trabalhador chega lá como eu disse com o exemplo do dedo cortado, e não vai notificar como acidente de trabalho. E aí a ideia da gente é que a gente possa, com essas casas lá no local mais acessível, a gente possa fazer todas as notificações. Inclusive, faremos uma casa dessa na nossa sede nacional da Fundacentro em São Paulo, para que a gente possa ali receber os trabalhadores e trabalhadoras para prestar todos esses assuntos, especialmente quanto a isso, quanto à segurança e saúde do trabalhador e contra as não notificações, para que a gente possa notificar cada vez mais os acidentes de trabalho. Um trabalhador motoboy, que faz entrega do iFood, por exemplo, ele sofre um acidente na pista, aquilo é acidente de trabalho. Mas não foi notificado e não será notificado, porque ele vai para o pronto-socorro, ele é um empreendedor, por exemplo. Qual é o vínculo que se tem? Pois é, ele se julgou empreendedor, aí ele não vai ter garantia, não vai ter nada, e a empresa também não vai ter custo nenhum, para ela tá tudo bem, tudo ótimo. Se a gente não trabalhar a conscientização desse trabalhador, a gente vai sofrer muito. E é uma questão muito complexa, porque a gente também não tem como ficar na posição, por exemplo, de criticar um trabalhador que, às vezes, por uma falta de uma oportunidade numa indústria, numa empresa que o capacite com melhores condições em termos de benefícios, na falta dessa oportunidade, ele acaba, sim, colocando a sua bag nas costas e indo atrás do seu sustento, porque às vezes é o que tem para hoje, né? Você ser um entregador de comida. O que a gente não pode deixar de tentar fazer é que, beleza, isso aqui é essa condição hoje, meu parceiro, mas assim, não entre nessa mentalidade neoliberal de que porque você tá aí fazendo suas entregas, você é um empreendedor. Você é uma pessoa que, de alguma forma, está ali dentro de uma estatística de um desemprego ou então falta de uma carteira assinada, que hoje em dia também a gente vê muito isso, essa demonização da CLT, né? Hoje em dia, nossa, por que eu vou ser CLT se eu posso ser PJ? Enfim. Então, é um assunto muito complexo. Mas eu acho que por onde o senhor falou da conscientização é onde a gente não pode pecar. Sindicato, entidades, políticas públicas, governo federal, eu acho que é isso, né? Acaba sendo um grande guarda-chuvão para proteger, sobretudo, o trabalhador, em qualquer condição que ele esteja, sendo uma pessoa CLT dentro de uma empresa ou, infelizmente, às vezes, numa condição mais precária e de uberização, enfim. Eu acho que é por aí que a gente vai. E essa Casa do Trabalhador, ela vem também nesse sentido, uma coisa que a gente sempre fala muito aqui no sindicato, Clóvis. Nós temos inúmeros relatos de empresas que não abrem comunicação de acidente de trabalho. Não abrem as CATs. E aí a gente tem a gente colocou até na nossa última folha metalúrgica uma charge do quartinho do lesionado, né? Que a empresa coloca lá na frente, estamos trabalhando há 70 mil dias sem acidente de trabalho. E aí lá no quartinho do lesionado tá o pessoal sendo escondido, sendo acobertado, porque existe essa condição de que a empresa coloca na cabeça do trabalhador que, não, passou de 15 dias de atestado, o médico vai ter que afastar pelo INSS. É puta burocracia, cara. Imagina, fica aqui, a gente coloca aqui, né? A gente espera essa sua lesão aí passar e você volta para as operações na empresa. Só que isso pode evoluir para uma coisa mais séria. Um cortinho no dedo pode evoluir para uma coisa mais séria, né? Eu queria que você falasse diretamente sobre esse assunto, dessa questão do trabalhador enxergar, às vezes, por exemplo, o processo de dar uma entrada no INSS como uma burocracia e não como uma proteção. Então, Carol, isso é um grande... Esse é um dos nossos desafios. E aí a gente tem que contar muito com os sindicatos, isso não tem nenhuma dúvida, que com os cipeiros, aquele pessoal que está lá no dia a dia, no chão da fábrica, são as pessoas que mais podem nos ajudar para combater isso. Essa falta de... Porque isso aí é uma falta de informação, na verdade, que as empresas tentam colocar na cabeça da gente. De que eu me encosto ali, não vou trabalhar aqueles dias, mas eu não notifico lá, porque se eu for, é a burocracia, eu posso ficar sem receber, que é o que falam, que eu posso ficar sem receber. E o que não é verdade, né? Tem uma burocracia? Tem, para tudo tem uma burocracia, porque
tem que ter organização e não dá para você chegar no INSS de peito aberto. Vai ter que ter o CAT, vai ter que ter todas aquelas informações para dar entrada. Não tenho dúvida de que você vai ser melhor atendido, mas a casa do trabalhador e da trabalhadora, essa que nós estamos colocando, que a gente quer espalhar pelo Brasil, também é para isso. Para que as pessoas possam ter um local de referência para se informar. Mais um local de referência para se informar, né? Porque às vezes a pessoa fica... Tem gente que não conhece nem onde é a regional, sabe? As antigas delegacias regionais do trabalho que existiam, que hoje são as gerências regionais. Tem gente que nem sabe onde fica. Pessoa que está lá no interior, lá na roça, por exemplo, acaba não vindo para a cidade, mas se você montar um ponto ali no local mais acessível e fazer essa divulgação, ele vai chegar lá e lá ele vai ter todas as informações de o que fazer e como fazer para dar entrada, inclusive, no INSS. Isso Legal. é importantíssimo. Esse caminho da informação parece ser um grande aliado, né? E falando nisso, a Fundacentro dispõe aí de uma gama enorme de cursos para o trabalhador. Queria que você falasse um pouquinho sobre eles. Nós temos... A nossa missão é essa, né? Se você pegar o Estatuto da Fundação, vai estar lá como missão, que é pesquisa e difusão de SST. E aí nós temos vários cursos na nossa plataforma. Você entrar lá, fundacentro.gov.br, você vai encontrar lá uma gama de cursos, todos com certificados. E vai dos cursos básicos de segurança e saúde, de cipeiro, assédio moral, assédio sexual no local de trabalho, higiene ocupacional. Então, tem uma gama de cursos lá. Não saberia relatar todos aqui, até porque... Tudo bem. A gente e pode, online? Tem online e presencial? A gente pode pesquisar lá e vai entrar. E ser um online e presencial. Nós temos aquela forma híbrida de fazer. Legal. Então, a gente faz... Nós temos unidades descentralizadas no Brasil. Então, a gente, por exemplo, já fez cursos... presenciais aqui eu estou como se eu estivesse em São Paulo, mas na capital e nas unidades também, nos auditórios das unidades. Mas hoje o que é melhor fazer, além de colocar lá nas unidades também, é colocar na plataforma para que as pessoas possam fazer do local que tiver. E tranquilamente a pessoa vai entrar, vai aprender, vai pegar o seu certificado e esse certificado tem validade para usar aí no seu currículo, com certeza. Dá para fazer e obviamente que nós vamos inaugurar mais um essa semana, mas a cada mês, a cada dia, você pode entrar lá que vai ter coisas novas para você poder pesquisar e conversar. E pesquisar o site da Fundacentro para você conhecer o site da Fundacentro. E sobre o assunto saúde e segurança do trabalhador, a Fundacentro tem a maior biblioteca da América Latina. Então, lá na nossa biblioteca, tanto virtual como física, você vai encontrar o material de pesquisa que você precisar sobre o assunto. Muito legal. Eu estava olhando, né, enquanto a gente conversava na reunião de liberados, alguns dos cursos. Tem curso também sobre norma regulamentadora, que é mega importante que o trabalhador se aproprie dessa pauta. A gente tem um programa aqui, Clóvis, que se chama Esse Metal Descomplica. Ele é um programa quinzenal. E a cada quinzena a gente traz um tema e um especialista para descomplicar em poucos minutos, porque hoje em dia, né, a comunicação pede que seja assim. Sério. É algum tema relevante. E assim, a gente trouxe diversos temas sobre saúde. E NR é um tema que a gente não cansa de bater na tecla, né? Porque as normas regulamentadoras, elas são fundamentais. E hoje, enquanto a gente conversava também lá em cima, você comentou, inclusive, que a discussão das NRs lá na década de 70, partiu ali da Fundacentro. Eu achei muito interessante isso. Na história da Fundacentro. A Fundacentro foi criada com essa missão. E aí as primeiras normas, a primeira norma, né, a norma número 1, a discussão, partiu de lá da Fundacentro. E a Fundacentro, desde então, trabalha isso. Tanto que na comissão tripartite, que é a comissão que discute as NRs, comissão tripartite porque tem empregados, trabalhadores e o governo. Uhum. A Fundacentro tem um dos assentos nessa comissão e sempre nas discussões, está tendo agora discussões de mudança de alguns NR, de alteração de alguns NR, e a Fundacentro está lá sempre firme e forte debatendo e discutindo essa questão. Legal. E ainda nessa gama, nos últimos tempos, assim, se você pudesse selecionar 3 alterações importantes para informar o trabalhador que está assistindo agora, que aconteceram nas NRs nos últimos tempos, quais você selecionaria? Isso é um perigo, sabe? Porque teve alterações nos governos idos aí que foram desastrosas para os trabalhadores. Não foram benéficas? Não foram benéficas, que a gente tem que brigar para que a gente possa voltar.
E tudo isso começou com a malfadada reforma administrativa, com a precarização do trabalho. Ao precarizar o trabalho, eu tiro algumas obrigatoriedades. Não tem mais obrigatoriedade de ter CIPA com empresas com quantidade de números de trabalhadores, isso reduziu. Não tenho mais a obrigatoriedade de fornecer o EPI tal para a empresa que tem até tantos trabalhadores. Isso veio caindo com a reforma trabalhista. E agora, nessa discussão pesada que nós estamos tendo em Brasília, nessa questão das NRs, isso está sendo um debate. E aí é aquela briga. O companheiro Verdinho, que é daqui da direção do sindicato, participa desse assunto, ele é um dos representantes dos trabalhadores nessas comissões e ele sabe lá qual é a briga, qual é a disputa com os empresários e às vezes com algumas outras pessoas que acabam, por exemplo, que acha que acaba passando um pano, sabe? Botando uns panos quentes assim na discussão, que acha que tá bom, porque nós tivemos muito problema com a questão do desemprego e aquela coisa toda. Não, mas não é isso, não. Agora nós estamos indo para cima, nós estamos com um governo novo que está trabalhando, nós estamos com a menor taxa de desemprego dos últimos 10 anos, por exemplo, e a retomada é isso. Então, nós vamos retomar e debater todos os assuntos para que nossos trabalhadores, nossas trabalhadoras não adoeçam, não se machuquem e, mais grave, morram, porque, como eu disse lá naqueles dados lá, nós tivemos mais de quase 25.500 pessoas morreram nos últimos 10 anos vítimas de acidente de trabalho no Brasil. Não, isso é um problemão. Muito triste. Você se despedir do seu pai, da sua mãe de manhã, enquanto ele vai para o trabalho, e essa pessoa voltar no caixão, né? Isso é inconcebível. Nós tivemos ontem no Fantástico, teve uma matéria que foi sobre acidente de trabalho. Aquilo é sobre acidente de trabalho puro, simples, do cidadão que... Não cheguei a assistir. Trabalha numa marcenaria lá, numa madeireira, e cortando uma madeira na serra, um pedaço da madeira cortou, entrou aqui, no crânio dele. Entrou 6 centímetros para dentro do crânio dele. E aí foi para os hospitais no Rio de Janeiro, e conseguiram. Obviamente ele está bem, se recuperou. Ai. Mas 6 centímetros da madeira ficou dentro da cabeça dele. Estava sem capacete? Estava sem capacete. Ele estava de óculos, mas estava sem o capacete. Ele chegou no hospital, ele saiu da empresa, obviamente, na ambulância, com a madeira encravada. Ele chegou lá encravado, com a madeira lá. O médico deu todo um trabalho para poder tirar aquilo da cabeça dele, sem afetar. Parece que... Bom, pelo menos aparentemente parece que ele está bem, né? Vamos ver a evolução daquilo se realmente não atingiu nada. Mas é um acidente de trabalho dos clássicos que ele só não faleceu por sorte. Não sei exatamente... Uma coisa meio providência divina, né? Providência divina, com certeza. Mas não dá para contar com Deus em todos os casos. Mas não podemos contar com Deus nos casos se a gente tivesse uma proteção na máquina... Não teria acontecido isso, Sim. Teria batido na proteção. A proteção é para isso, inclusive. Exatamente. A prevenção, isso é prevenção, entendeu? Esse trabalho é prevenção. O que vai acontecer agora? Muito provavelmente essa empresa vai investir, e o investimento é muito pouco, de colocar uma proteção nesse tipo de máquina, mas precisou um companheiro quase falecer para que isso acontecesse. Não precisaria, se a prevenção é trabalhada direitinho. E aí, quando a gente vai também para a esfera pública, a gente vai ter aí, com certeza, um custo desse acidente. Para a vida do trabalhador e para o governo. Não, também, e o empresário disse na reportagem, olha, como a minha empresa só tem 8 funcionários, eu não tenho obrigatoriedade, por exemplo, de ter um técnico de segurança. E realmente a lei não mudou isso, ele não precisa ter um técnico de segurança. E assim é a desculpa da coisa, entendeu? Sim. E é prevenção vai evitar muita coisa. É isso. Vamos partindo aqui para o final. Antes de eu fazer a minha última pergunta, eu queria saber se você tem mais alguma coisa para fazer de colocação na nossa entrevista. Eu quero só salientar que a Fundacentro, como um braço do Ministério do Trabalho e Emprego, e trabalhando nessa vertente de segurança e saúde do trabalhador, está de portas abertas lá para os nossos trabalhadores e trabalhadoras. Então, nós temos unidades descentralizadas do Brasil afora, mas a nossa sede é lá em São Paulo, em Pinheiros. Só entrar lá no site, fazer a pesquisa, se precisar falar qualquer assunto, conversar, a gente está à disposição. Tá joia. Bom, agora para finalizar, você assumiu a presidência há pouquíssimo tempo, né? Sim. Queria saber como está sendo isso, quais são aí os projetos futuros para além dessa Casa do Trabalhador que vocês estão falando, quais são os projetos futuros, e aí a gente finaliza a entrevista. Bom, então, eu estou há um mês na Fundacentro como presidente. Estava antes na ouvidoria, mas como presidente há um mês. E estamos trabalhando a estruturação da entidade, da fundação, porque
ela passou por um processo de degradação nesses últimos anos aí muito grande, né? Então, criaram, na verdade, criaram outros órgãos, criaram algumas coisas, algumas estruturas lá que não estão funcionando na prática. Porque, pelo que me parece, lá parece que criaram uma forma de poder controlar as pessoas, controlar os servidores e servidoras. Porque quando você tira, em vez de você vai juntar, colocou as pessoas num lugar só assim, sob o controle da presidência, por exemplo, o controle de uma única pessoa, isso gera conflitos e não faz. Então a gente está mudando essa questão, estamos trabalhando uma proposta de reestruturar isso para que a Fundacentro possa voltar a crescer e voltar a fazer o que ela faz de fato, que é trabalhar essa questão de segurança e saúde do trabalhador. Bem recentemente, na semana passada, né, na discussão do G20, nós tivemos em Fortaleza no G20, que foi o encontro dos ministros e ministras do trabalho dos 20 países que fazem parte do G20, e a Fundacentro, por exemplo, expôs lá algum dos seus trabalhos. Um dos trabalhos é sobre mudanças climáticas e o que ela afeta o trabalho. Foi o nosso servidor Daniel Bittencourt que expôs lá uma brilhante palestra, uma brilhante informação para trocar ideias, inclusive com os outros países, do que acontece mundo afora aí com essa mudança climática, que hoje o que aconteceu no Rio Grande do Sul não foi à toa, né? Sim. E os nossos trabalhadores e trabalhadoras que trabalham a céu aberto sofrem ainda muito mais. Então, eu falei lá do catador de laranja que está lá no dia, mas os próprios carteiros, o próprio pessoal do Correio, que se você há 10 anos atrás entregava uma carta com 20, 22 graus de média de temperatura, hoje você está batendo dos quase 30. Ou seja, o que isso está afetando na sua vida. Então, Sim. Essa pesquisa também a gente faz lá. Legal. Bom, pessoal, eu acho que foi isso. Clóvis, muito obrigada pela sua participação. Volte sempre, estamos aqui de portas abertas, tanto no nosso estúdio quanto na nossa entidade. Vamos ficando por aqui. Obrigada mais uma vez pela participação. Você confere esse e outros episódios do S-Metal Entrevista aqui no nosso canal. Não se esqueça de se inscrever, ative o sininho para receber as nossas notificações e a gente se vê num próximo episódio do S-Metal Entrevista. Tchau, tchau.